Bom dia, galera do terceiro ano. Turminha, vocês vão abrir a apostila na página 7, na frente B, é a apostila 3 de vocês. E vamos comentar uns exercícios sobre análise combinatória. São os testes de assimilação. Nós vamos comentar do 5.1 até o 5.6, que é a página 7. Essa página aqui, ó. Esses exercícios. Então vamos lá. Exercício número 1. Uma pessoa vai ao jornaleiro para comprar uma revista, um jornal e um livro. De quantas formas diferentes essa pessoa pode fazer a sua escolha se lá se encontra 7 livros, 5 revistas e 10 jornais? Então, pessoal, a palavra-chave nesse exercício que vocês têm que observar é a possibilidade. Então, quando eu vou lá no jornaleiro, eu tenho livro, eu tenho revista e eu tenho jornal. Aí eu ver a quantidade de possibilidades de livros. Eu tenho 7 opções de livros, 7 possibilidades. De revistas eu tenho 5 possibilidades. E de jornais eu tenho 10 possibilidades. Posso escolher qualquer um dos 7, qualquer uma das 5 revistas, qualquer um dos 10 jornais. Como se trata de possibilidades, lembra que foi comentado na aula a palavrinha mágica? Possibilidade é a mesma coisa de fazer uma multiplicação. Portanto, multiplique todos esses resultados. 7 vezes 5, 35, e vezes 10, 350. Então, a alternativa correta é a C. Agora vamos lá no 5.2. Exercício 5, 2. Um shopping center possui 4 portas de entrada para o andar térreo, 5 escadas rolantes ligando o térreo ao primeiro pavimento e 3 elevadores que conduzem do primeiro para o segundo pavimento. Aqui, pessoal, novamente, vocês vão observar o seguinte. Eu estou falando em possibilidades. Eu sei que, para eu entrar no shopping, eu tenho 4 possibilidades. Para eu sair do térreo e chegar no primeiro andar, tem 5 possibilidades. São 5 escadas rolantes. Para eu sair do primeiro pavimento e chegar no segundo pavimento, eu tenho mais 3 elevadores. Então, eu tenho 3 possibilidades. Então, toda vez que vocês forem fazer exercícios de análise combinatória, tenta trocar as palavras pelo termo possibilidades. Se isso acontecer facilmente, galera, é só multiplicar o resultado. Então, são eventos independentes. Um não depende do outro para existir. Então, é só multiplicar. Então, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. 60 possibilidades. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Agora, exercício 5.3. De quantos modos pode ocorrer a classificação nos 3 primeiros lugares, sem empate, de 12 atletas que disputam uma prova olímpica? A mesma coisa, pessoal. Eu vou tentar pegar essa palavrinha atleta e trocar por possibilidade. Se acontecer sem influenciar em nada, eu posso multiplicar tudo. Então, tem lá uma classificação, então vai ter o pódio. Eu tenho 3 lugares. Primeiro lugar, eu tenho segundo lugar e eu tenho a pessoa que vai ocupar o terceiro lugar. Portanto, mais ou menos assim, ó. São 12 atletas. Quem vai ocupar o primeiro lugar pode ser qualquer um dos 12 atletas. Então, eu tenho 12 possibilidades para a primeira posição. Agora eu pergunto, quem irá ocupar o segundo lugar pode ser qualquer um dos 12, menos quem ocupou o primeiro. Quem ocupou o primeiro lugar pode ocupar o segundo? Não. Então eu tenho agora 11 possibilidades
para o segundo lugar. Agora, o terceiro lugar. O terceiro lugar são 10 possibilidades. Qualquer um dos 12, menos quem ocupou o primeiro, menos quem ocupou o segundo. Saiu novamente a palavrinha possibilidades. Então, galerinha, possibilidade, vocês vão multiplicar os resultados. 12 vezes 11 vezes 10. Multiplicando tudo isso, teremos como resultado a alternativa B. 1.320 possibilidades. Então, seria mais ou menos assim. Então, num conjunto de 12 pessoas, tem 1.320 possibilidades de ocuparem primeiro, segundo e terceiro lugar de formas diferentes. Então, é isso aí, exercício tranquilo, né? Agora, continuando na página 7, vamos falar sobre o exercício 5.4. A senha de acesso a um jogo de computador consiste em 4 caracteres alfabéticos ou numéricos, sendo o primeiro necessariamente alfabético. O número de senhas possíveis será, então, pessoal, é o seguinte, eu quero acessar um computador. Coloquei uma senha nesse computador. Essa senha, ela é composta de 4 caracteres. Então, 1, 2, 3, 4. Eu sei que esses caracteres podem ser caracteres alfabéticos ou numéricos. No nosso alfabeto, nós temos 26 letras. No nosso sistema de numeração, nós temos 10 números. Então, eu tenho de possibilidades, eu posso escolher ou alfabético ou numérico. Então, eu tenho 36 opções para escolher. Esse de alfabético e esse de numérico. Portanto, pessoal, funciona mais ou menos assim. A primeira restrição colocada foi a seguinte: sendo o primeiro necessariamente alfabético. Então, o primeiro algarismo meu só pode ser do nosso alfabeto. Então, no nosso alfabeto eu tenho 26 possibilidades. Agora, o segundo, o terceiro e o quarto, quando eu for colocar a senha, eu posso escolher qualquer um, ou letra ou alfabeto. Então, eu tenho, entre letras e alfabeto, 36 possibilidades, 36 e 36. Percebe que eu não subtraí nada, pessoal, porque o exercício não disse que são distintos. Novamente, eu falei a palavrinha possibilidades. E possibilidades, eu multiplico os resultados. Então, número muito alto, vamos representar em forma de potência. 36 vezes 36 vezes 36 é 36 ao cubo vezes o 26. Portanto, temos aí a alternativa C como resultado. Próximo exercício. Exercício número 5. Esse exercício caiu na Unesp, um exercício de vestibular que caiu na Unesp. Então vamos ler e interpretar. Um turista em viagem de férias pela Europa observou pelo mapa que, para ir da cidade A à cidade B, havia 3 rodovias e 2 ferrovias. Então, vou lá, de A para B, eu tenho 3 rodovias, 3R, e tenho 2 ferrovias, 2F. Continuando, para ir de B até uma outra cidade C, então agora para ir de B até C, existem, para ir de B até uma outra cidade C, havia 2 rodovias e 2 ferrovias. Então, 2 rodovias e 2 ferrovias. Então, pessoal, comecei a interpretar o exercício. Para eu ir de A até B, eu tenho essas possibilidades. Olha lá a palavrinha possibilidades de novo. Para eu ir de B até C, eu tenho essas possibilidades novamente. Aí o exercício diz o seguinte:
o número de percursos diferentes que o turista pode fazer para ir de A até C, passando pela cidade B, utilizando rodovia e trem obrigatoriamente, mas em qualquer ordem, é. Então, gente, ele colocou uma restrição, turminha. É o seguinte, para eu ir de A até C, passando por B, eu posso fazer qualquer caminho, mas eu tenho que usar a rodovia e tenho que usar o trem. Não interessa se primeiro eu uso a rodovia e depois o trem, ou se primeiro eu vou usar a ferrovia e depois a rodovia. Então, é só eu trabalhar assim, ó. Se primeiro eu usar a rodovia, então eu vou usar primeiro a rodovia. Então eu vou em duas possibilidades. Primeira possibilidade é indo de A até B. Depois de B até C. Nesse momento eu vou usar a rodovia, ó. Eu estou usando a rodovia. Então, se eu for usar a rodovia, de A para B, eu tenho 3 possibilidades para usar a rodovia. Se eu usei a rodovia, agora eu tenho que usar a ferrovia. Então, de B para C, de B para C, eu tenho 2 possibilidades. Portanto, são 6 possibilidades. Então, essas 6 possibilidades representam indo de A até C, usando a rodovia. Só que ele falou assim que eu também posso usar o trem. Se eu quiser usar o trem primeiro, depois eu uso a rodovia. Então, ou eu faço isso, ou eu faço isso daqui, ó. Agora eu vou de A até B e depois de B até C. Se eu for usar a ferrovia primeiro, eu tenho 2 possibilidades. Mas como o exercício diz que eu tenho que usar rodovia e ferrovia, agora eu tenho que usar a rodovia de B até C. Então são mais 2 possibilidades. Possibilidades eu multiplico. 2 vezes 2, 4. Portanto, pessoal, se eu começar a usar a rodovia primeiro, eu tenho 6 possibilidades. Se eu começar a usar a ferrovia primeiro, eu tenho 4 possibilidades de caminhos diferentes. Ou eu faço isso, ou eu faço isso. Palavrinha ou eu somo. Então, 6 mais 4 dá 10. A alternativa correta seria a alternativa B. 10 possibilidades, utilizando sempre rodovia e ferrovia. Então agora vamos lá, pessoal, o último exercício nosso, exercício 5.6. Ele coloca um fatorial para a gente, esse fatorial aqui, ó, n mais 1 sobre n mais 2 fatorial. Deixa eu ajeitar aqui para vocês ficar melhor. N mais 1 sobre n mais 2. Esse exercício aqui é sussa, pessoal. Facinho de resolver. Você vai sair do maior e vai descendo até chegar no menor. Eu pergunto, quem é maior? N mais 2 ou N mais 1? Está claro que o maior é N mais 2. Então eu saio do maior, N mais 2, e chego no menor. N mais 2 vezes. Tira 1 de 2. Então, N mais 1. Cheguei no N mais 1. Então, peguei o menor, fui descendo até chegar no menor. Cancela, cancela. Então, vai ficar 1 sobre N mais 2. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa B. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa parte de análise combinatória, que é a página 7. Qualquer dúvida, vocês levam na sala de aula para a gente tirar. Um grande abraço para vocês. Fique com Deus aí, pessoal.